Olá, seja bem-vindo ao blog e canal do professor Bruno Leite. Nesta aula, vou lhe ensinar a desenvolver um desenho simples no SolidWorks. Prezado, aqui você também encontra videoaulas, arquivos para baixar e exercícios para a prática do desenho técnico e processos de fabricação. Então, se você acessar lá o blog professorbrunoleit.blogspot.com, você tem uma base boa lá de desenho técnico, tanto na prancheta como em AutoCAD e SolidWorks. Também você vai encontrar bastante arquivos, videoaulas e materiais de apoio para a disciplina de processos de fabricação. Na aula de hoje, vamos começar utilizando aqui o SolidWorks 2014. Para abrir um arquivo novo para a gente trabalhar, utilizem aqui, ó, documento novo. Quando você clica aqui em novo, tem a opção de peça. Você pode dar um OK para ele abrir a sua interface. Ou você pega e dá um Ctrl N pelo teclado, continua no ambiente peça e dá um OK. Ele abre essa opção, essa tela de trabalho, é aqui que a gente vai trabalhar. A peça de hoje vai ser essa aqui, ela está em perspectiva isométrica. Essa configuração aqui, ela provém dessas duas vistas, a vista frontal e a vista superior. Na vista frontal tem a dimensão aqui do comprimento total, 176 milímetros. E tem um rasgo aqui que está representado tanto nessa vista quanto tanto nessa posição quanto nessa, em uma posição inversa. Tem dois rasgos, porém em posições inversas, e tem uma furação da peça. Na furação tem um diâmetro 17, no rasgo tem uma profundidade de 67 por 32 de largura. O mesmo acontece nesta vista superior, numa condição de 32 por 67, e a furação passante na peça com diâmetro 17, tanto aqui quanto desse lado. Eu tenho uma posição de centro de furo de 144, que seria desta parede até o início do centro do furo, e o início também que vai gerar este raio, que é a peça total 176. Vamos construir então na nossa peça um retângulo de 64 por 176. Vou retornar ao SolidWorks. No SolidWorks tem a opção de seleções de plano frontal, superior e plano direito. Na peça de hoje, vamos selecionar o plano frontal. Quando você clica aqui em cima, exatamente sobre o ícone do plano frontal, aqui você pega esboço. Você clica em esboço também. Ele vai te determinar uma origem e um plano para trabalho. Como eu havia dito, seleciona aqui a ferramenta retângulo, dá um clique na tela e mais um clique em torno da minha origem. Dou um OK e vou dimensionar. Vou dar um clique nesta parede e o comprimento 176. Um clique na parede de cima e na parede de baixo com 64. Vou centralizar esse meu retângulo, vou dar um OK também. Vou centralizar esse meu retângulo em função da origem. Então, dimensão inteligente, seleciono a origem, seleciono a parede. Então, é 32, ou seja, 64 dividido por 2, cada lado centralizando esse retângulo na origem, 32 unidades. Tenho agora a origem, tenho esta parede, vou dividir 176 por 2, vou encontrar 88. Pronto, eu acabei dividindo o meu desenho em função da origem, está centralizado. Venho aqui em recursos agora, ressalto base extrudado, vou fazer uma extrusão aqui, gerar material. Eu posso clicar nessa seta e elevá-lo até chegar no valor ali de o verde, ó, 64. Ou simplesmente clicar aqui também, ó, editar essas 64 milímetros ou 64 unidades. Vou dar um OK, gerei aí um material. Quero fazer o que? Vou selecionar esta vista, vou pegar esboço, ó, um clique sobre a face e peguei esboço. Agora eu faço o que? Dou um Ctrl 8. Ctrl 8, deixei essa vista aqui para mim trabalhar sobre ela. Então, vou pegar aqui o retângulo novamente e vou fazer um retângulo nessa região. Que retângulo é esse? Exatamente um desses rasgos. Estou fazendo um retângulo nesta vista que eu acabei de escolher. Vou dimensioná-lo com 32 por 67. Então, pego aqui dimensão inteligente, vou pegar esta parede e esta parede. Isso tem que ter 67. Esta parede e esta parede. Isso tem que ter 32. Então a minha peça, esse retângulo já tem dimensões, já possui aqui as suas dimensões que precisamos para trabalhar. Agora eu tenho que fazer o que? Centralizar também em função dessa figura.
Então ele tem 32 por 67, mas eu sei que aqui tem 64 nessa parede laranja, nessa altura. Então 32 para 64 é 32 também. Quando eu divido por 2 fica 16 cada lado. Então eu pego aqui esta parede com essa, eu vou encontrar o valor aí de 16 milímetros. A figura está centralizada com relação a esta figura anterior, então eu preciso fazer com que este retângulo seja deslocado até esta linha, que é isso que a gente precisa fazer. Então ele está posicionado aqui, ó, na peça. Vou utilizar um recurso interessante. Vou dar um ESC, vou sair aqui do Dimensão Inteligente, vou selecionar essa linha, apertar Ctrl, segurar o Ctrl e apertar nessa linha. Quando eu clico aqui nas duas linhas aqui, deixo as duas selecionadas aqui, azuis, eu venho aqui em colinear. Deixei esse desenho aqui, ó, com essa linha colinear a outra, então ficou alinhado da forma que eu precisava. Vou fazer o que? Vou aqui em recursos, corte extrudado, vou dar um Ctrl 7, clicar na área gráfica e dar um Ctrl 7. Percebam que ele vai me cortar essa peça aqui com 64, porque ele entende que você fazendo o esboço nessa face, você queria cortar até o final, já de início. Vou aqui e dar um OK. Ele cortou esse material que eu precisava. E agora? Vou pegar o fillet, que é fazer um raio aqui no ambiente do 3D. Fillet. Vou selecionar as linhas que eu quero que sejam feito o raio. Esta linha, esta outra linha, a linha de baixo, essa aresta, né? E essa outra linha de baixo que também é uma aresta. Percebam que o raio está pequeno, porque ele está com 10. Então vou selecionar aqui e digitar 32. Quando eu digito 32, ele já faz o raio que exatamente o desenho possui. 32, um raio como esse. Agora, eu tenho que dar só um OK. O raio está pronto. O que eu tenho que fazer agora? Vou selecionar esta face, vou pegar aqui um esboço e vou dar um Ctrl 8. Deixei essa vista na posição que eu preciso trabalhar. Ou você pode dar um Ctrl 7 e enxerguem bem o que vai acontecer. Eu sei que eu peguei essa vista, deixei ela nessa evidência para mim trabalhar e vou ter que fazer um círculo aqui. E esse círculo é esse furo, esse círculo com diâmetro de 17. Vou selecionar o círculo, vou procurar o que? O centro do início. Ó. Tá vendo a extensão do raio aqui? Ó? Quando você aproxima o cursor com o círculo selecionado dessa extensão, ele determina, ele mostra para você onde foi o início dele. Seria aqui, ó. Aproximei e vou clicar no início do centro aqui do raio. Percebam que ele faz um círculo, como a gente selecionou a face, selecionou o esboço, ele vai fazer um círculo no plano que a gente precisa trabalhar. Dei um clique, OK, dimensão inteligente e esse círculo tem diâmetro de 17. Feito isso, eu dou um OK e venho em recursos. Novamente corte extrudado. Percebam, ele vai fazer o corte onde eu preciso. Tá vendo? Onde eu preciso fazer o corte. Já está com 64. OK. Peça já cortada onde a gente precisava. Tá vendo? Corte passante. Precisamos fazer o que? Precisamos fazer agora nesta face. Nesta face, eu dei um clique sobre ela. Vou pegar o esboço e vou dar aí um Ctrl 8. Vou fazer um retângulo aqui, ó, exatamente o contrário do outro. Então, clico, um retângulo qualquer, OK, dimensão inteligente, vou determinar a altura dele com 32. Vou determinar agora a sua largura, seja esse comprimento ou profundidade, com 67. Agora eu tenho que posicionar, vou pegar essa parede e essa, tem 16. Se a peça tem 64 de altura menos 32, sobra 16 cada lado. Vou dar um OK. Vou selecionar esta linha. Vou dar segurar Ctrl, a tecla Ctrl. Vou pegar esta linha. Quando faço isso, as duas ficaram azuis aqui, ficaram selecionadas. É só pegar aqui, ó, colinear. Então ele desloca esse retângulo para a minha esquerda e deixa as duas linhas colineares. O próximo passo é fazer o quê? É recurso, corte extrudado. Se ela não movimentar na perspectiva, você dá um clique na área gráfica, um clique só e Ctrl 7. Então ele deixou para você aqui em perspectiva, você já percebe que
aonde foi feito o desenho, ele vai levar até a parede final da peça e recortar. Então, já está com 64, já está posicionado corretamente. Ok. Peça já feito o recorte. Eu preciso fazer o que? Eu vou girar ela. Para girar, você dá um clique aqui, ó, no botão direito. E pega aqui, ó, girar a vista. Você consegue girar a vista. Ou no seu mouse, lá no scroll, aquela bolinha que você usa para aproximar ou distanciar aqui a peça na área gráfica, você pode clicar, pode apertar ela com o seu dedo, e manter pressionada, tá vendo? Ela consegue girar também. Agora eu venho aqui em Fillet, fazer raios, vou selecionar essa linha, vou selecionar essa linha, vou selecionar essa linha que são as arestas. Percebam que ela já usou o 32 que já existia da outra configuração que a gente fez. Vou dar um OK. Feito. Já fez o raio que a gente precisava. Vou pegar esta vista, vou pegar esboço e vou fazer um círculo aqui, ó. Seleciona círculo, aproxima da extensão da linha, ele mostra você onde é o centro do raio. Clica, ó, o plano aqui, ó. Abriu, cliquei, vou dar um OK, dimensão inteligente, selecionei a linha, diâmetro de 17. Feito isso, já tenho aqui a configuração do círculo, vou dar um OK, vou vir aqui em recursos, corte extrudado, já vai fazer o corte exatamente onde eu preciso. Então, OK. Essa peça está construída, já conseguimos aqui fazer a construção dela. Vou lá no desenho e conferir, ó, a perspectiva aqui, ó, tá igual. Posso fazer o que? Salvar essa peça. Então vem aqui em salvar, clico na setinha, salvar como. Vou pegar aqui a área de trabalho mesmo, você escolhe onde você vai salvar aí. Peça 3, vou pegar aqui peça 13. Salvar. Já tinha uma peça lá salva, vou substituir. No seu caso, você vai salvar pela primeira vez. Agora eu quero fazer o que? Representar essa peça na folha de desenho. Vou clicar na área gráfica, Ctrl 7. Vou representar ela em 2D na folha de desenho. Então vem aqui em arquivo, criar desenho a partir da peça. Você dá um clique, ele vai abrir essa nova tela, você vai selecionar uma folha. Vamos selecionar aqui hoje o A3, uma folha A3, ok. Quando você seleciona, ó, ele já aparece as opções para vocês aqui do lado direito. Vamos selecionar o plano frontal, você dá um clique e arrasta. Plano frontal. Daí você clica aqui, ó, tá vendo? Do ladinho aqui, dá um clique. Vem aqui, ó, superior, clica e arrasta. Vamos pôr agora aí uma perspectiva, mas a perspectiva que eu quero pôr, vou escolher ainda, a forma que ela vai estar representada seria aqui, ó, isométrica. Então eu coloco ela aqui, ó. Agora você vai pegar essa peça, você pode clicar e movimentar. Aqui do lado esquerdo, você vai selecionar o que? Dá um clique na vista, ela vai ficar azul. Você seleciona aqui, ó, com linhas ocultas visíveis. Então ela ficou com as linhas ocultas visíveis. Vou fazer o que agora? Baixar mais um pouco. Na escala está 1:2. Vou selecionar 1:1. Então vem aqui na escala personalizada, 1:1. Então deixou a vista maior. Está muito próxima da outra, você pega a vista de baixo, ó, e clica e arrasta. Feito isso, você clica e arrasta aqui também, deixa centralizadinha para você conseguir cotar. A perspectiva fica aqui, você pode mudar a perspectiva, você pode dar um clique nela e deixar ela como se fosse material. Ó. Clica aqui, ó. Ou clica do lado, fica só o desenho. Olha como fica interessante. Então quando você clica aqui, ó, eu vou deixar ela representada com as linhas. Fica mais bem representada. Agora eu vou cotar. Vou dar um OK e vou cotar. Dimensão inteligente, mesmo jeito do outro sistema. Clico na aresta, raio 32. Clico na aresta, diâmetro 17. Clico nessa linha, clico aqui, ó, neste ponto de início, 176. Clico aqui, ó, nesse elemento, clico aqui, ó, 32. Clico nessa linha, profundidade de 67. Clico nessa linha, clico nessa, ó, 144 de distância. Clico nessa linha, 32. Clico nessa linha, 67. E vou cortando a minha peça na medida
dessas necessidades. Posso clicar aqui e falar que 32. Posso clicar aqui e falar que é 17. Posso clicar aqui, ó, nas duas linhas e falar que é 64. E se eu quiser movimentar a cota, é só clicar e arrastar assim que ela movimenta. Se eu clicar nela assim, eu consigo movimentar ela e trocar de posição. Então já cotei a peça. Vou imprimir esse desenho. Vou dar um OK, vou salvar ele. Salvar como? Lá na área de trabalho eu falei que ele é a peça 13. Estando salvo, eu quero imprimir isso aqui. Vou imprimir em PDF a nossa peça 13. Seleciono aqui impressão. Vem em propriedades. Em propriedades você tem que selecionar a folha, que já não é a 4, é a 3 que a gente tinha selecionado antes. Dá um OK. Aqui, ó, vou imprimir Adobe PDF. O Adobe vai, em função aqui do SolidWorks, vou utilizar o Adobe e vai imprimir em PDF para mim, que eu não estou utilizando uma impressora física, uma impressora eletrônica, uma impressão eletrônica em PDF. Vou dar um OK. Vou dar um OK, ele vai pedir para mim salvar isso aí. Então vou salvar como peça 13 também, na área de trabalho, e vou mandar salvar. Quando eu salvar, ele vai me abrir um arquivo e eu tenho que qualificar se ele está certo. Percebam aí, exatamente o arquivo que eu precisava. Vou dar um Ctrl L aqui no Adobe para ficar em tela inteira. Então dá para enxergar bem aqui as dimensões que a gente fez, a perspectiva que a gente construiu nessa aula. Pessoal, é isso por hoje. Então hoje a aula foi construir um desenho simples. Esse desenho veio desta representação. Fizemos o projeto dele no SolidWorks. Depois projetamos aqui as nossas vistas ortográficas na folha e ainda imprimimos aqui em PDF. Eu agradeço a sua presença, agradeço a sua visita no blog. Aceito também suas sugestões, as suas críticas. Aproveite também para fazer os exercícios que eu estou passando além dos vídeos. Baixe o desenho, deixe armazenado com você o material. Bons estudos e até a próxima. Valeu, fique com Deus e até mais.